Vamos passar a nossa próxima palestrante, doutora Daniela Pachito, médica da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Neurociência e Ciência do Comportamento pela Universidade de São Paulo, doutoranda do Programa de Saúde Baseada em Evidência da Unifesp e pesquisadora assistente do Centro Cochrane do Brasil. Boa tarde, doutora Daniela, a senhora tem 40 minutos. Obrigada, boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite para integrar essa mesa. Eu acho que as discussões aqui estão muito enriquecedoras, né, frente a esse desafio tão grande que é a questão da judicialização no Brasil. Bom, então, dando continuidade aqui à fala da Carize, eu vou abordar a questão da medicina baseada em evidências, o que é a medicina baseada em evidências, alguns conceitos, o que é a saúde baseada em evidências, e, por fim, a gente vai entrar numa questão um pouco mais prática de quais são as fontes de busca que um magistrado pode ter à sua disposição para tentar auxiliar nessa tomada de decisão. A medicina baseada em evidências, a gente pode colocar que foi um modelo de prática de medicina que começou no final da década de 80 e ganhou força ao longo da década de 90, no qual essa tomada de decisão, seja ela no âmbito individual de um médico frente ao seu paciente no consultório, ou mesmo para o delineamento de políticas públicas, políticas coletivas de saúde, ela é feita não com base na experiência prévia do profissional, né, que é uma questão muito intuitiva, aquilo que o profissional já carrega com ele, mas ela é feita também com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, para a gente pensar na medicina baseada em evidências, a gente sempre tem 3 fatores que têm que estar juntos. A evidência científica de qualidade, mostrando que essa intervenção, essa tecnologia que está sendo estudada, ela é realmente efetiva. A experiência clínica de quem está prescrevendo, de quem vai utilizar essa tecnologia, e os valores dos pacientes e o contexto social no qual o paciente está inserido. Para essa prática, são necessários métodos muito bem definidos. Então, para a gente fazer uma avaliação de medicina baseada em evidências ou de avaliação de tecnologia em saúdes, a gente tem métodos muito bem definidos que vão desde a procura dessas evidências, a avaliação da qualidade dessas evidências e a recomendação a respeito da incorporação ou não incorporação, da utilização ou não utilização de uma determinada tecnologia. E é claro que isso demanda uma certa experiência e também um treinamento do profissional que se propõe a fazer essa prática da medicina baseada em evidências. No geral, a medicina baseada em evidências, ela busca ser muito pragmática. Então, ela busca trazer respostas práticas. Por exemplo, a gente já comentou aqui a utilização da fosfetanolamina para o câncer, né? Como foi todo um processo atravessado do ponto de vista de evidências científicas. Não haviam evidências científicas que pudessem justificar todo esse debate que houve na sociedade, toda essa esperança que foi criada a respeito da fosfetanolamina. Da mesma maneira, um outro exemplo recente aqui é a questão do canabidiol para a epilepsia. Como a Carize falou, a medicina baseada em evidências ela vai sempre trabalhar com alguns parâmetros, então sempre a gente vai tentar responder a respeito da efetividade ou eficácia. Eficácia, como ela falou, seria o desempenho dessa tecnologia num ambiente muito mais controlado, de uma pesquisa, de um ensaio clínico randomizado, e a efetividade, o desempenho, os critérios positivos, os dados positivos que essa tecnologia pode trazer no mundo real. Mas também a gente sempre precisa olhar o outro aspecto da tecnologia. A gente precisa pensar também a respeito de segurança. Então, a gente tem algumas tecnologias em que você tem um aumento da sobrevida discreto, mas você tem um risco muito grande de eventos adversos. Então, é necessário também que a gente saiba a respeito da segurança da utilização dessa tecnologia. E também a respeito da custo-efetividade. Quais são as outras alternativas que nós temos no mercado
mercado, se compensa do ponto de vista de efetividade, de segurança, de custo, né? Então, isso é um discurso um pouco mais amplo. E, no geral, o que a medicina baseada em evidências vai procurar trazer é uma redução de incertezas. Então, esse é um aspecto que a gente sempre tem que lidar, com a questão da incerteza. Quando nós prescrevemos um medicamento, ou quando existe a questão da tomada da decisão na judicialização, sempre vai ter incertezas, né? Mas a maneira da gente tentar reduzir essas incertezas e tentar basear, então, essas decisões de uma maneira mais racional é fazer todo um levantamento de evidências e ver o que realmente pode ser sustentado e pode ser mais ideal para o paciente. Para a prática da medicina baseada em evidências, existem alguns passos que são necessários e são indispensáveis. O nosso primeiro passo seria tentar definir qual a pergunta que nós estamos tentando responder. Então, por exemplo, no caso da fosfetanolamina para o câncer, a gente quer saber se a fosfetanolamina ela pode ser eficiente ou eficaz ou efetivo para um determinado tipo de câncer, comparado a algum tratamento padrão, né? E aí a gente vai, então, tentar passar para o segundo passo, que é a busca da literatura. Então, nós vamos buscar na literatura, de acordo com aquela pergunta estruturada de pesquisa, e vamos tentar, então, coletar quais são as pesquisas, os ensaios clínicos randomizados, se disponíveis, os estudos de corte, o que nós temos à mão para poder, então, basear a nossa decisão. Não é suficiente, entretanto, a gente só localizar essas evidências científicas. Infelizmente, a gente tem um grande número de publicações, de estudos científicos, que são feitos com uma qualidade ruim e que, assim, levam a um certo viés dos seus resultados, né? Essa é uma questão muito séria, porque muitos dos ensaios clínicos randomizados que depois são utilizados para definir se aquela tecnologia ela é efetiva ou não, são financiados pela própria indústria farmacêutica. E aí a gente vai gerando um certo ciclo, né? Então, para a gente lidar com isso, a gente também precisa trabalhar com esse terceiro passo, que é fazer uma avaliação crítica dessa evidência. Então, como esse ensaio clínico foi feito, como essa pesquisa foi feita, existe uma chance desses resultados estarem enviesados ou não, né? Então, existem ferramentas muito bem determinadas, muito bem validadas, e que o analista que normalmente faz essa avaliação de tecnologia de saúde vai utilizar, então, para poder ver a qualidade dessas evidências. E aí, o último passo é a formulação de conclusões com base nas evidências levantadas. Às vezes, esse processo aqui é um pouco frustrante, porque, às vezes, a gente não tem evidências, ou as evidências são de baixa qualidade, ou de muito baixa qualidade, o que significa que tem uma incerteza muito grande relacionada a essas evidências, né? Então, também trabalhar com a medicina baseada em evidências significa ter que lidar com essas frustrações, né? Nem sempre as respostas elas são tão sólidas quanto nós gostaríamos que fossem. Mas, nessa situação, isso também, a gente sempre fala que isso também é uma resposta. Isso pode ajudar a fomentar estudos futuros ou desenvolvimento de novas tecnologias para essas situações em que realmente a análise não gerou um resultado absoluto. Como eu falei, a questão da estruturação da pergunta é importante, nós entendermos que tipo de pergunta científica pode estar por trás daquele caso de judicialização, por exemplo, até porque na hora que nós vamos fazer a busca nas bases de dados eletrônicas, científicas, nós precisamos desses elementos, pelo menos entender alguns desses elementos. Isso aqui é o que a gente fala da pergunta pico, né? Então, se eu quero estudar fosfetanolamina para o câncer, a minha população são pacientes com câncer, e aí eu posso ser mais geral ou mais específica, câncer como um todo, ou algum tipo específico de câncer. Essa seria a população de interesse. O I seria a minha intervenção. Então, a fosfetanolamina, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu estou citando. O C, os comparadores, um tratamento usual, algum tratamento que já é fornecido pelo SUS. E o O,
que são os outcomes ou os desfechos. E aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque, às vezes, os desfechos que são utilizados nos ensaios clínicos randomizados nem sempre são desfechos de relevância clínica. Acho que foi perguntado, né, aumentar 3 meses de sobrevida, isso tem alguma relevância clínica? Como a Carize falou, é uma questão muito subjetiva, muito filosófica, não dá para responder. Mas o que a gente pode responder aqui às vezes, é a seguinte situação. Um ensaio clínico que mostra uma melhora laboratorial, reduz, por exemplo, o nível de, eu não sei, glicemia, aumenta algum nível de proteína, não necessariamente está relacionado com uma melhora clínica de sobrevida, qualidade de vida. Então, são esses elementos, quando a gente busca fazer avaliação de tecnologia em saúde para uma tomada de decisão, a gente sempre busca ter desfechos mais clínicos, né? Melhora de qualidade de vida, melhora de sobrevida, melhora de produtividade, satisfação do paciente, e não meramente desfechos laboratoriais. Isso é importante porque a maioria dos estudos que são feitos pela indústria farmacêutica, que não mostram relevância clínica em alguns desfechos clínicos, eles mostram alguma diferença em termos de desfechos laboratoriais. E aí cabe a nós, analistas, identificar se isso é representativo de uma melhora clínica ou se simplesmente é o único dado que foi positivo naquela pesquisa e, por isso, foi o dado que foi utilizado para uma publicação, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente. A outra questão que é importante que a gente tenha em mente também é que existem níveis diferentes de evidência. Isso aqui é a representação da pirâmide de evidências que a Carize já apresentou também. Então, nós sabemos que, por exemplo, uma opinião de especialista ou um relato de série de casos é uma evidência de qualidade muito baixa para apoiar uma tomada de decisão. A gente tem uma série de fatores de confusão, de conflitos de interesse, não existe um método científico que seja sólido, que seja rígido o suficiente para justificar essa tomada de decisão. E, aumentando aqui, a gente começa a ter os estudos observacionais, os coortes. Eu vou falar um pouco mais a respeito do que é esse desenho de estudo. É bastante utilizado para pacientes com doenças raras. Depois, os ensaios clínicos randomizados, né, aqui com o que a gente chama de mega trial, que são aqueles ensaios clínicos randomizados com mais de 1.000, 2.000 pacientes. Isso é comum na área de cardiologia, em que as doenças são muito prevalentes. E, por fim, nós temos um desenho de estudo que é muito interessante para quem trabalha com tomada de decisão, que é a chamada revisão sistemática. A revisão sistemática é um estudo em que é feito todo um levantamento dos estudos que já foram publicados com aquele mesmo pico, aquela mesma pergunta de pesquisa, e, normalmente, o autor dessa revisão sistemática ele já busca trazer uma síntese mais pronta, mais fácil para uma tomada de decisão, né? Então, realmente é um desenho de estudo que é muito interessante. Falando um pouco, então, desses 3 desenhos de estudos, os ensaios clínicos randomizados, os estudos de coorte e as revisões sistemáticas. Se a gente vai buscar eles na literatura, a gente tem que entender quais são as peculiaridades, quais são as características de cada um desses desenhos. O ensaio clínico randomizado, a grande característica dele é que os pacientes, a amostra dos pacientes, ela então, é feito um tipo de sorteio, uma alocação, que não é previsível no grupo que vai receber a intervenção e o grupo que vai receber o controle. E isso é muito bom, porque isso faz com que os 2 grupos eles sejam homogêneos, né? Assim, pelo acaso, quando nós pegamos 400, por exemplo, 400 pacientes e vamos alocar em 2 grupos 200 e 200, pelo próprio acaso, a chance de que nós tenhamos 2 grupos homogêneos é muito alta. E aí, o que eu quero ver é o efeito da intervenção e o efeito do controle. A única diferença entre os 2 grupos vai ser receber ou não a intervenção que eu estou estudando ou o controle. E aqui eu vou fazer a avaliação de desfecho.
Esse ensaio clínico, normalmente, vai avaliar eficácia, e essa é uma grande limitação que nós temos, porque as condições de condução de um ensaio clínico randomizado num ambiente de pesquisa é muito diferente das condições que nós temos no mundo real, mas, eventualmente, nós temos ensaios clínicos que são feitos para responder às perguntas de efetividade. Nós chamamos de ensaios clínicos pragmáticos. Então, são ensaios clínicos em que os pacientes são seguidos de uma maneira usual, a maneira que normalmente aconteceria na vida real, e assim a gente consegue, então, ter uma certa avaliação se essa intervenção pode funcionar nas condições reais. A segurança sempre tem que ser avaliada também, a presença de eventos adversos. Entretanto, se são eventos adversos raros ou que aparecem com um tratamento mais postergado no médio e longo prazo, normalmente a gente não consegue ver essa evidência a partir de um ensaio clínico randomizado. A gente vai precisar de usar outros estudos, estudos observacionais, para a gente ter certeza a respeito dessa segurança. A grande vantagem, então, do ensaio clínico randomizado para a tomada de decisões é que, realmente, ele é o melhor nível de evidências por gerar dois grupos que sejam comparáveis, né? E, com isso, nós vamos ter uma menor incerteza em relação aos benefícios e malefícios de uma intervenção. Existem diversas limitações. Se nós tivéssemos ensaios clínicos randomizados para todas as situações de saúde, seria uma maravilha, mas, infelizmente, em determinadas áreas, nós podemos ter poucos ensaios clínicos randomizados, como é o caso, por exemplo, das doenças raras. Muitas vezes, esses ensaios clínicos eles têm uma qualidade metodológica não muito boa, não muito reprodutível, e isso também pode levar a um certo viés dos seus resultados. Em algumas situações, o mascaramento, que é o fato de eu não conhecer o tipo de tratamento que eu recebi, ou que o médico, o pesquisador também não saiba que tipo de tratamento aquele paciente recebeu. Isso não é possível, por exemplo, numa situação de uma cirurgia, de uma fisioterapia, né? Normalmente é difícil que a gente faça esse tipo de mascaramento. Uma outra questão é a generalização dos resultados. Então, muitas vezes, os critérios de inclusão de pacientes no ensaio clínico randomizado é muito rígido. Descarta os pacientes com outras comorbidades, às vezes pacientes idosos, que são os pacientes que a gente tem que tratar no mundo real. Então, isso também é um fator que limita a utilização dos ensaios clínicos randomizados. E também existe a situação que a gente pode ter resultados divergentes. Então, na busca de evidências a respeito da efetividade de um tratamento, pode ser que eu encontre um ensaio clínico randomizado falando que sim, que ajuda, que esse tratamento é bom, e que outra pesquisa, outro estudo mostre que não, que essa intervenção não é efetiva. Então, como lidar com esses estudos discrepantes? Bom, essa é uma provocação que a revisão sistemática vai conseguir responder, mas vamos chegar nos estudos de coorte agora, que são os estudos observacionais. Normalmente, nós temos pelo menos dois tipos de coorte. A gente pode utilizar o coorte comparativo, em que nós temos dois grupos de pacientes e cada um sendo tratado de uma maneira diferente. Nós queremos comparar a diferença dos resultados, né, entre um grupo e o outro. E nós temos também o coorte único, que é aquele grupo único de pacientes que está sendo tratado. Do ponto de vista de avaliação de tecnologia de saúde, o coorte comparativo ele traz muito mais respostas para a gente, porque a gente sempre quer, então, ter uma visão se essa nova intervenção, se esse novo tratamento, ele pode ser superior ao controle, seja uma ausência de tratamento, ou seja um tratamento que já é disponibilizado pelo SUS. A diferença aqui é que o pesquisador ele não tem controle, ele não vai conseguir alocar os participantes entre os dois grupos. Esses participantes eles já recebem esse tratamento de acordo com o que eles já foram prescritos, de acordo com o tratamento usual. Então, o grande problema aqui é que, possivelmente, esses dois grupos eles podem ter diferenças, eles não são grupos homogêneos.
Essa alocação ela já foi feita por algum outro motivo. Então, pode ser, por exemplo, que um paciente mais grave ele recebeu uma tecnologia mais cara, mais moderna, ou um tratamento que, então, era entendido como mais efetivo. A questão dos grupos heterogêneos é o principal fator limitante dos estudos de coorte, porque eles podem estar associados a fatores de confusão. Por exemplo, o que eu comentei antes, que é chamado de viés de seleção, o paciente mais grave vai para um grupo, o paciente menos grave vai para o outro grupo. Então, é difícil da gente conseguir comparar esses dois grupos. É comum esses estudos de coorte também apresentarem uma qualidade inadequada. Então, o coorte ele começa, às vezes, com 500 pacientes e, no final, o pesquisador só tem dados de 100 ou de 50 pacientes. Tem perdas de acompanhamento ao longo do tratamento. E a mesma situação, nós podemos ter os resultados divergentes entre estudos de coorte. Então, um estudo mostrando que a intervenção foi superior e o outro estudo mostrando que o controle foi superior. Os coortes, apesar de todas essas limitações, são ainda utilizadas, porque, na ausência dos ensaios clínicos randomizados, são a segunda melhor fonte de evidência científica. Eles têm uma vantagem que, normalmente, eles têm um critério de inclusão menos restritivo. Então, os achados de um coorte, normalmente, se refletem melhor a população como um todo do que os achados de um ensaio clínico randomizado, se tiver esses critérios de inclusão muito restritivos, e a possibilidade de fazer um tempo maior de seguimento no coorte. O ensaio clínico randomizado dura entre 6 meses, 1 ano, e os estudos de coorte, nós temos, então, coortes que duram aí 10 anos, 15 anos, 20 anos, e com isso você consegue ver a evolução do paciente no longo prazo e consegue ver também se esse paciente ele vem a desenvolver algum evento adverso no médio e longo prazo de tratamento. Essas são as vantagens. As revisões sistemáticas, como eu falei previamente, elas estão, então, no topo da pirâmide de evidências, porque, na realidade, aqui é considerado, então, uma síntese de todos os estudos que já foram feitos para responder essa pergunta de pesquisa. E aqui a gente precisa também de métodos muito rigorosos para fazer uma revisão sistemática. A primeira questão seria a coleta de dados a partir dos estudos publicados e não publicados sobre aquela pergunta de pesquisa. Idealmente, todos os estudos que tenham abordado essa pergunta de pesquisa devem ser incluídos na revisão sistemática, para que ela seja uma síntese confiável do estado da arte, em termos da definição de eficácia daquela tecnologia, e que ela seja conduzida através de métodos pré-definidos, transparentes e com boa reprodutibilidade. Então, a revisão sistemática ela sempre nasce em cima do pico da pergunta nossa de interesse. A partir daí, nós vamos escolher qual desenho de estudo primário mais adequado. Normalmente, no caso de intervenção medicamentosa, é o ensaio clínico randomizado. E, a partir daí, então, a revisão sistemática ela é feita. Um exemplo de revisão sistemática seria, por exemplo, numa população de pacientes com infarto agudo do miocárdio, o que é melhor, utilizar um stent revestido ou um stent não revestido. Então, aqui no caso, a minha população, o meu P, são os pacientes com infarto agudo do miocárdio. A intervenção são os stents revestidos, é a tecnologia nova que eu quero estudar. O controle são os stents não revestidos, não farmacológicos, os stents usuais. E os outcomes, ou desfechos, pode ser a mortalidade, a taxa de reestenose, complicações ou um novo infarto agudo do miocárdio. Sempre lembrando aqui que os desfechos, então, têm que ser desfechos com relevância clínica. Esses são os desfechos que são desfechos úteis para apoiar uma tomada de decisão. Então, aqui é feita uma revisão sistemática da literatura para buscar todos os ensaios clínicos randomizados que tenham tratado desse assunto. Um exemplo de uma revisão sistemática que realmente ajudou muito no delineamento de
práticas é esse exemplo de pacientes com infarto agudo do miocárdio, a utilização ou não de trombolítico durante a fase aguda do infarto. Então, essa pergunta, hoje em dia, ela não é mais cabível, a gente já conhece a resposta. É claro que um paciente numa fase aguda de infarto agudo do miocárdio vai para o hospital, vai receber um trombolítico. Então, hoje em dia, isso não é mais uma dúvida, mas durante muito tempo isso foi um ponto passível de pesquisa, de discussão. Então, essa é uma revisão sistemática, em cada linha dessa é uma pesquisa, é um estudo que foi feito, é toda somatória. Aqui nós utilizamos um método estatístico que é chamado de meta-análise, é a combinação do resultado de todos esses estudos para a gente buscar bater o martelo e falar, sim, esse tratamento é melhor do que o comparador. Então, nós temos o primeiro estudo aqui em 1959 e o nosso último estudo aqui em 1988. Né? Esse gráfico aqui, que é chamado gráfico de floresta, ele significa o seguinte, tudo que está à esquerda desse gráfico significa que o tratamento com trombolítico foi melhor, reduziu a mortalidade. O que está à direita do gráfico significa que o controle, não fazer nada, foi melhor. E a nossa análise estatística final, ela claramente posiciona a favor da redução da mortalidade com o uso do trombolítico. Como que a meta-análise pode ajudar? Quando nós fazemos uma meta-análise cumulativa, somando todos os dados dos estudos anteriores, e com isso a gente aumenta o nosso tamanho de amostra, né? Porque se nós temos um estudo com 200 pacientes, um com 400, a gente soma isso, a gente ganha poder estatístico. Nós vemos que, a partir de 1971, já estava claro que deveria ser usado o trombolítico, que o trombolítico reduzia a mortalidade. Né? Sem fazer uma revisão sistemática, todos esses estudos aqui foram realizados, sendo que pessoas foram alocadas para o grupo placebo, correndo um maior risco de mortalidade. Então, a revisão sistemática ela serve para isso, ela serve para fazer uma síntese que é praticamente visual, quando a gente tem uma meta-análise, e ela já antecipa o resultado de outras pesquisas. A grande vantagem, como eu falei, foi a síntese, o caráter pragmático e a escolha do melhor desenho de estudo para aquela tomada de decisão. Como qualquer outro estudo, como qualquer outra pesquisa, essa revisão sistemática ela tem que ser feita de uma maneira correta. Né? Infelizmente, nós temos revisões sistemáticas também que têm uma qualidade inadequada, ou por uma busca inadequada da literatura, por uma ausência de avaliação crítica dos estudos, ou mesmo com conclusões que não são baseadas em evidências científicas. Então, um cuidado que nós temos que ter é realmente também fazer uma avaliação crítica em cima dessa revisão sistemática para ver se realmente ela tem uma qualidade, uma boa qualidade ou não. E, às vezes, o que acontece é a revisão sistemática trazer uma resposta de que não existem estudos abordando esta questão. A gente chama de revisão sistemática vazia, quando não existem resultados. Bom, esse foi um cenário que a gente tem que ter em mente, porque, para procurar evidências, a gente tem que saber minimamente a respeito desses desenhos de estudo. Mas agora a gente vai entrar, então, de uma maneira um pouco mais prática, já preparando para a nossa atividade prática, que vai acontecer a seguir. Quais seriam as fontes de busca para uma avaliação de tecnologia em saúde? Nós temos a questão dos sites de agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, o FDA, o EMA europeu, alguns sites de órgãos de avaliação de tecnologia de saúde, a Conitec, o NICE, o órgão escocês. Podemos procurar também diretrizes clínicas de tratamentos, os PCDTs, os guidelines. Agora teremos também, em breve, bem operacional, o ENATJUS, que eu acredito que vai ser uma ferramenta muito importante para facilitar a busca de evidências. E a busca por evidências científicas também, como, por exemplo, da Cochrane Library, ou outras bases de dados que são consideradas bases secundárias, mas que tentam trazer essa evidência de uma maneira mais
rápida. Porque a grande dificuldade aqui, eu acredito, no caso dos senhores, é ter essa resposta de uma maneira rápida, né, que não seja tão trabalhosa. Quando a gente trabalha numa revisão sistemática, muitas vezes a gente trabalha 6 meses, 1 ano e meio na mesma revisão sistemática. Então, a gente precisa trazer esse processo para minutos, né, para a gente conseguir, então, que isso auxiliá-los. A Anvisa, o site da Anvisa, ele vai mostrar a situação regulatória da tecnologia no país. Ele vai trazer sempre as indicações previstas em bula e também traz algumas informações econômicas, como o preço de fábrica, o preço máximo ao consumidor, o preço máximo de venda ao governo. Então, isso tudo está disponível no site da Anvisa. Esse foi um print de ontem do site da Anvisa. Se a gente descer aqui na página, logo aqui do lado direito, nós vamos ter um item aqui, consulte produtos registrados, é aí que a pesquisa deve ser feita, para ver se a gente realmente tem o registro. Depois, clicando aqui em medicamentos e hemoderivados, medicamentos registrados, e nós vamos ter um campo como esse para colocar o nome do princípio ativo da medicação. Então, não é muito rápido, nós temos que escrever, temos que pesquisar aqui, e aí a gente vai ter acesso à tecnologia que nós estamos pesquisando. Tá? Clicar em consultar. Aqui nós vimos que temos um registro válido aqui da Anvisa até 2021 para o sorafenib, que foi o exemplo que eu utilizei para essa busca, e já um registro que já venceu, que já foi renovado. Então, clicando em cima aqui do registro válido, nós vamos encontrar as informações de bula, tanto para pacientes quanto para os profissionais da área de saúde. Então, esse seria o primeiro passo para checar se essa tecnologia ela tem um registro na Vigilância Sanitária, na Anvisa. Depois, o próximo passo seria ver se existe já alguma recomendação da Conitec a respeito dessa tecnologia. E aqui no site da Conitec nós conseguimos ver, então, essas recomendações em fase já final, as recomendações finalizadas, as recomendações que estão em análise ou em consulta pública, ou mesmo as recomendações que já foram demandadas, mas ainda não estão em andamento. Então, tudo isso a gente consegue ver pelo site da Conitec. Além disso, algumas fichas técnicas com algumas informações rápidas a respeito da tecnologia, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que, como foi dito aqui anteriormente, não aborda uma tecnologia só, mas aborda o cuidado ideal para uma patologia, para uma doença, né, um agravo de saúde. E nós podemos ver também o monitoramento de horizonte tecnológico, ou seja, pesquisas em andamento, que pode vir a mudar a prática usual de tratamento. Esse, então, é o site da Conitec. E aqui, do lado esquerdo, nós temos as recomendações da Conitec, sendo que elas podem ser consultadas tanto por ordem cronológica quanto por ordem alfabética. O Enatijus, que vai ser lançado, e já está em lançamento, né? Já está lançado. Não sei se os senhores já têm acesso ao Enatijus, já chegaram a fazer algum teste? Só no acesso público, sim. E aqui depois, acredito que quando o sistema estiver totalmente operacional, vai ser possível acessar o sistema com uma senha para poder, então, ver o que tem na base. Né? O Enatijus ele vai basicamente trazer tanto as notas técnicas, que são, vai ter um banco de notas técnicas baseadas em casos concretos e um banco de pareceres técnicos científicos que são realizados para as tecnologias que têm uma maior demanda judicial. Então, isso vai ficar muito fácil, porque vai ser uma fonte atualizada e já uma síntese confiável a respeito dessa tecnologia. Bom, uma outra base, uma outra fonte de acesso que nós temos para informação, para apoiar a tomada de decisão, é a Cochrane Library, que é a base de dados da Biblioteca Cochrane, uma organização mundial de pesquisadores, que traz tanto revisões sistemáticas quanto ensaios clínicos randomizados e alguns dados de avaliação tecnológica e de economia em saúde. Mas esses dados aqui da Cochrane Library eles estão um pouco desatualizados. Então, a gente foca mais na questão da efetividade clínica. A grande vantagem da revisão sistemática da Cochrane é que ela é feita com uma metodologia
bastante criteriosa e ela também sofre um processo de acompanhamento editorial desde o início da realização da revisão sistemática. Então, isso garante a questão da qualidade metodológica da revisão sistemática. Fora da Cochrane e outras revistas, nós temos muitas revisões sistemáticas sendo publicadas, sendo produzidas, muitas com qualidade boa, mas algumas com qualidade não tão confiável. Para pesquisa no site da Cochrane, nós temos esse campo de busca rápida aqui na Cochrane Library, e aí o fator limitante aqui é que essa busca ela tem que ser realizada em inglês. Infelizmente, a base ela não busca termos em português, então a gente realmente tem que colocar aqui o termo em inglês. Além dessa possibilidade da busca rápida, a gente tem a possibilidade da busca avançada no site da Cochrane, e aí nós conseguimos construir uma estratégia de busca de acordo com os elementos do nosso pico. Normalmente, a gente coloca pelo menos a população, por exemplo, no caso de câncer de tireoide, e uma intervenção sorafenib, os termos em inglês, e nós pesquisamos aqui para trazer os resultados mais específicos para essa situação. Então, esse é o exemplo. Aí, nós clicamos aqui em buscar. E aqui nós vamos ter as evidências que são encontradas. No caso, nós não temos nenhuma revisão da Cochrane que possa trazer essa informação, e nós temos 67 ensaios clínicos randomizados que possam estar avaliando esse pico, essa nossa pergunta de pesquisa. Nossa grande dificuldade aqui é fazer uma análise rápida, né, de 67 estudos de pesquisa. Mas, quando nós temos uma revisão sistemática, e aí, normalmente, a gente já vai ver aqui, Cochrane Reviews, isso facilita muito o processo, porque as revisões da Cochrane elas podem estar publicadas em português. Existe a Cochrane do Brasil aqui faz traduções dessas revisões sistemáticas para o português, e elas têm também uma ferramenta que é muito útil, que é chamada de Plain Language Summary. É um resumo em termos um pouco mais leigos, menos técnicos, em termos da saúde, da área da saúde. Então, isso ajuda muito a compreensão e a disseminação dos achados da revisão sistemática. Dentro da Cochrane, a gente pode fazer buscas mais ou menos complexas, e aí, no caso aqui da busca de uma informação para uma tomada de decisão, seria uma busca mais rápida, com termos estratégicos, ou, no caso de uma revisão sistemática, aí sim seria uma estratégia de busca bem complexa, que não seria o nosso caso aqui. Isso, claro, que vai depender do que a gente procura atingir. Outra base que é importante, que eu acho que facilita muito o achado, o encontro das informações de uma maneira mais rápida, é a Trip Database, que é uma base de acesso público, gratuita, e ela também tem duas modalidades de pesquisa, seja uma pesquisa rápida ou uma pesquisa já no formato pico, em que nós colocamos aqui a nossa população, a nossa intervenção e clicamos aqui na busca. Também o fator limitante dessa base específica é a necessidade da procura do termo ser digitado em inglês. Essa também a gente não consegue fazer buscas em português. Então, colocando aqui a população tireoide, câncer de tireoide e a intervenção sorafenib, e buscando a procura, nós vamos ver aqui as evidências. Aqui a gente vai ter sempre um quadro mostrando quantos estudos, que tipo de evidência a gente tem para responder essa pergunta. E o interessante dessa base é que ela já dá a pirâmide de evidência aqui do lado. Então, ela costuma colocar os relatórios do NICE sempre em cima, o que ajuda bastante para a gente poder localizar, então, qual foi o parecer do NICE, que é o órgão do Reino Unido. Essa base, a Epistemônicos, também ela trabalha de uma maneira parecida com a Trip Database, mas tem uma vantagem de ser uma base chilena, e aqui a gente consegue, pelo menos na modalidade de busca rápida, a gente consegue colocar o termo em português. Então, se a gente colocar sorafenib, por exemplo, ou vortioxetina, aqui em português, e clicar em pesquisar, nós vamos ter as evidências aqui do lado, e aí a gente consegue ver as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos randomizados. Então, é uma base que ajuda bastante. Como conclusão, então, esses métodos, no início, eles
não são tão intuitivos, eles requerem um certo treinamento, mas eles são realmente necessários frente à questão, à alta complexidade aí que nós temos nas questões relacionadas à judicialização da saúde. Essa produção do conhecimento científico, ela é muito alta, então isso requer ferramentas, né, que deixem a gente atualizado com essa produção científica mais rápida. As evidências de baixa qualidade também trazem desafios para essa instalação do paradigma de tomada de decisão em medicina baseada em evidências. Mas eu acho que quanto mais ferramentas nós tivermos, sites e buscas, e o Enatijus, eu acho que vai contribuir enormemente nesse cenário, mais fundamentada a tomada de decisão vai ser. Eu acho que dessa primeira parte seria isso. Obrigada.